nunca vi essa pessoa. E você está dizendo, Senhor, me erra. Não quero. Ainda vai quando é coisa que você não está muito, né, predisposto. E Deus vem. Então, para mim, irmãos, tem colocado muito discipulado. Como eu tenho sido acessado, né, discipulado, o que é ser discípulo. E a missão da igreja é exatamente o que está sendo feito aqui nesta igreja. É preparar discípulos. Essa é a nossa missão. Nós não sabemos para onde nós iremos daqui a pouco. Daqui a pouco Deus pega algum de nós, ou Ele leva para a eternidade, ou leva para algum outro lugar, e vai ficar quem nesse lugar aqui? Tem que ficar mais gente aqui, melhor do que nós. Então, que bom esta visão aqui. Tá? Então, o discípulo em hebraico, discípulo é talmid. Talmid é traduzido por aluno. Agora veja o código, né? O T deles aqui dá a ideia de concerto, que é uma cruz. O L dá a ideia daquele que aprende. Aprende para ensinar. Tá? Esse L aqui. O M quer dizer mudança. Olha só o que é aluno. E o I quer dizer mão. E o D quer dizer porta. Então, discípulo ou aluno, não sei se eu botei muito em cima, muito embaixo. Então, vamos tentar. Então, aluno em hebraico é aquele que faz o concerto para aprender, fazer a mudança na mão de Deus e tornar-se uma porta. Tornar-se o quê? Alguém que vai deixar passar o que recebeu. De graça, recebi de graça todo. Então, o discípulo é esse. Eu vou, aprendo e compartilho com você. Então, a marca do cristianismo, irmão, pelo que eu estou entendendo depois de muito tempo, né? Parece que agora que está abrindo o meu entendimento. A marca do cristianismo é compartilhar, tá? Você recebeu o pão da vida, que é Jesus, então você vai e compartilha. Isso é cristianismo. Para quem quiser. E a outra marca é esse, indo e fazendo discípulos. Indo, e não é nem id, né? No original é melhor, indo e fazendo os talmid, né? Os discípulos. Então, hoje vamos comentar um pouquinho, né? Oi? Escreveu fazendo 2 vezes. Ah, é? Obrigado. Indo, fazendo discípulos. Obrigado. Opa. Grato. Então, em hebraico, quando você estiver falando com alguém em hebraico, você não souber nada, mas vai ouvir muito isso. Todá, grato, todá, graças, todá, grato, todá, graças. Tá? Então, e muito obrigado é todá rabá. Todá rabá é muito obrigado, porque todá é obrigado. Obrigado. E rabá é muito. Então, tu vai ouvir muito assim eu falar todá rabá, ou então só todá. O falante, ele é mais prático. A língua formal é todá rabá, mas o falante vai falar todá rabá. Todá, acabou, todá. O falante é isso. Tá? Então, todá, né? Todá, na verdade, né? Vamos continuar então. Então, esse nome, né, que nós temos dessa cidade aqui, muito interessante, é a cidade de Tiberíades, que ela foi fundada, na verdade, no ano 16 aproximadamente antes de Cristo. Por quê? Porque na verdade, ela foi fundada em homenagem ao imperador Tibério, tá? Tibério, que era o imperador. Interessante, né? Olha o que é a língua portuguesa. Imperador. O que é? Vem a palavra imperador, vem do verbo. Qual o verbo? Do verbo imperar, não é isso? Então, olha só que interessante. Se ele é imperador, a ação desse homem era o quê? Ele imperava o quê?
ele imperava. Então, o verbo imperar. O que é o verbo imperar? É o verbo mandar. Então, é o homem que mandava as pessoas terem dores. É o cara, entendeu? Lembra dos filmes, o Império Contra-Ataca, o Império do Mal? E tem o cara, mas Jesus é o nosso imperador do bem. Entendeu? Ele impera e faz ficar em dor quem? O nosso inimigo. O nosso inimigo agora, como tem aquele ditado do Samuel, que ele falou que ele não tinha dinheiro para pagar o Jacó, e falou: Ana, eu acho que não vou dormir hoje, Ana. Por que, Samuel? Porque eu tenho que pagar amanhã Jacó. E ela falou: para aí. Aí ligou para o Jacó: Jacó, amanhã o Samuel não tem como pagar você. Você vai ter que dar mais um prato para Samuel. Aí ela voltou: pronto, resolvi. Pode dormir tranquilamente essa noite. Que quem não vai dormir agora é Jacó. Não é você não. Você vai tirar a dor. Então, quem hoje não dorme é o diabo, porque Jesus contra-atacou. Entendeu? Então, imperador, e veja bem, se tu pensar bem, irmãos, tudo se repete. Quem hoje, porque o símbolo de Roma, lembra que qual era o símbolo de Roma? Lembra qual era o símbolo de Roma? Uma águia. E qual é a nação hoje que tem o símbolo de uma águia? Que está retomando Roma, que manda em todo mundo, impera. Hein? Tu vê que o ciclo retorna. Está entendendo? É o xerife do mundo. Entendeu? Hoje quem manda no mundo é a águia. O nome já diz, o símbolo já diz tudo. Irmãos, o símbolo, se você começar a entender a questão do símbolo, né, da palavra, poxa, você vai ficar tranquilo, você não vai ficar mais perdendo sono, roendo unhas, se for o caso. Não, você está tranquilo, porque eu sei em quem tenho crido. É aquele hino baptista, né? Mas eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Estou tranquilo. Tá? Então, esse imperador, para o pessoal homenageá-lo, Herodes, para homenageá-lo, porque o nome da cidade era, na verdade, Mar da Galileia. Está entendendo? Mar da Galileia, que é a cidade, antigamente era a cidade Mar da Galileia, ou também Mar de Genezaré. Você vai conhecer também com esse nome, né? Mar de Genezaré. Tá? Mas, por questões políticas, para agradar o imperador, para fazer média, Herodes, né, ele faz esta homenagem a Tibério e vai chamar Tiberíades. Mas Tiberíades é interessante. Tiberíades tem ali, assim, nos evangelhos, nós vamos ter o encontro dos apóstolos, o apóstolo André, o apóstolo não, os discípulos, né? Porque, irmãos, apóstolo é um navio graneleiro. Jesus fala assim: vocês estão vendo aquele navio ali? Qual é o nome daquele navio ali? O nome daquele navio é apóstolo. O que aquele navio faz? Ele leva grãos de cidade em cidade. Então, vocês serão isso. Vocês vão de cidade em cidade, mas vão ter que se movimentar. Você não pode ficar preso. Tá? Então, a gente às vezes mente muito, né? Nós somos uma igreja apostólica, mas não saímos do lugar, só temos título. A gente gosta de título, é muito bonito esse título. Então, vocês vão de cidade em cidade levando a palavra. Mas apóstolo é quem esteve com Jesus. São Paulo não esteve com Jesus, mas teve uma experiência com Jesus. Bem-aventurados que não viram, mas os que creram. Entendeu? Porque, irmãos, o discipulado, ele passa, ou ser talmide, né, ele passa por esses 3 estágios. Tá? Discipulado. Primeiro, passa pela informação. Você tem que informar. Se
que é o nosso caso, a gente tem que fazer o seminário, tem que fazer a escola dominical, fazer esse curso aqui. Isso aqui, não sei querer, querendo, se você pensar bem, é um curso que não se dá em quase lugar, não vi ainda em lugar nenhum. Não vi. Dessa maneira eu não vi. Entendeu? Tá? Não vi e estou para ver. Esse curso aqui, irmão, se você pensar bem, às vezes eu dou algumas aulas por aí, lá no recreio, você não vai cobrar o teu curso, não. A gente não pode se juntar e fazer uma... Eu digo, calma, porque ela já começa a pensar, né? Começa a viajar. Mas a ideia não é esta. A ideia do cristianismo é o quê? Receber o pão e compartilhar. Que não é nosso, nós somos apenas o motoboy de Deus, só isso, acabou. Se é o que a gente pode fazer sem entendido, né? Recebi e dou. E Deus acrescenta. A obra é dele, não é nossa. Então, informação. Depois eu tenho que ter o quê? Revelação. Eu, às vezes, me formo no seminário, na faculdade teológica, sou doutor em teologia, tal, mas e daí? Estou cheio de diploma, o fulano fez seminário, fez teologia, e agora está no mundão. Só teve informação, ele não teve revelação. Tu vai ver, se não viu, não se espante se você ver. É uma pena. Aquela pessoa, ela tem um bom curso teológico, os pais investiram, ele investiu muito, 3 anos, 4 anos, tem o título, sabe argumentar bem, mas só tem a informação, ele não tem a revelação. Então o discipulado dele ainda não está correto. Ele tem que passar um degrau, que é a instrução, o segundo degrau, a revelação, para chegar no terceiro degrau, que é, aqui é que está, irmãos, o que o pessoal fala muito, né? Que você vira a chave, é transformação. Quando você faz a mudança, você não é mais, nunca mais você será o mesmo, ou a mesma. Jesus, eu tive um encontro, Jesus abriu os meus olhos, porque quando você olha para Tiberíades, você vai ter esses apóstolos aqui, ó, tá? Quem então? Vai ter André, vai ter Filipe, vai ter Pedro. Estes homens, eles custaram, irmãos, como fala o outro, a virar a chave. É normal, irmão. Não se, assim, poxa, eu não consigo entender nada, porque você ainda não teve o quê? O que ele fala que é porque é retirar, e velum em latim é véu. Então, revelação é quando o nosso véu é retirado. Aí nós começamos a entender, agora faz sentido. Poxa, eu custei entender, como eu digo para vocês, embora Deus me chamou para dar aula e tal, mas irmãos, tem muita coisa que ficou na informação, mas agora parece que está abrindo para mim. E é uma alegria tão grande, né? Hoje um pastor me ligou, foi meu aluno, lá do recreio. Onde é que você está indo? Estou dando aula. Dando aula? Mas não é feriado? Eu falei, o diabo não tira, não tem feriado, nem Deus tem feriado. Botei pilha nele. Que é um prazer, sabe? Se tivesse uma pessoa aqui, eu feliz da vida, porque, sabe, Deus começa a abrir você. Você não está aqui por obrigação. Se você estiver aqui por obrigação, você é um religioso, uma religiosa. E aí você vai ficar só na informação. Então, que vai ter muito hoje no nosso meio. Pessoas bem informadas. Irmão, nunca esqueça. Nós podemos ser expertos, saber grego, hebraico, latim, a língua portuguesa, interpretar o texto, maravilha, escrever. Mas quantos de nós estamos a obedecer o que nós aprendemos e interpretamos? Hein? O cara fala bem, o cara escreve bem, mas será que ele obedece? Será que ela obedece? Né? Então, o discipulado, ele passa por esses estágios. Você se informa, depois vai ter, mas eu fiz o seminário, agora estou com o diploma, fala o diploma. Agora que vai começar. Entendeu? Poxa, eu fiz seminário, tenho diploma e não
não faz sentido para mim ainda. Por que não faz? Porque a semente foi o quê? Colocada na terra e tem que esperar ela germinar. Um dia ela vai germinar em você, um dia vai germinar em mim como está germinando em mim. Então, cada um de nós tem um estágio. Tá? Então, Tiberíades, ele é muito interessante, Tiberíades, porque turisticamente ele é lindo, é uma cidade turística, tem hotéis, tem algumas empresas, assim, mas o ponto alto de Tiberíades é o turismo. Mas, em relação à Bíblia, também é quando Jesus aparece após a ressurreição. Após a ressurreição, Jesus aparece ali no lago de Genezaré, aparece aos discípulos. Jesus aparece aos discípulos, ou então aos Talmidim, né? Talmidim, que Talmidim é plural, né? Talmidim, ou discípulos, ele aparece a eles onde? Olha bem, no lugar, Tiberíades é lugar. Lembra da lição do nosso mestre? O lugar. Irmãos, observe bem. O lugar aparece os discípulos após a ressurreição. Então, é muito significativo esse lugar que Jesus aparece. Irmãos, quando você interpreta um texto, lembra que o nosso mestre falou, nós temos quem, lembra o que mais? Temos quem, depois nós temos o que? Temos o que, lembra? Depois nós temos o que? Temos o onde, né? O quando, né? Que é o tempo. E depois tem o porquê, né? E o para quê, enfim. Mas nesse daqui, porque, irmãos, a nossa história, ela se divide nessas três partes principais. Quem? A nossa identidade. Fulano Y. Depois tem o que na nossa identidade? Quando nasceu. Tá na identidade, quando eu nasci. Depois tem o que na nossa identidade? Onde nasci. Então, a nossa história, praticamente, ela é isso. Quem, quando e onde. Isso é o principal, porque o que, o para quê, o como, é depois que esse quem apareceu em algum lugar. Então, Tiberíades é muito significativo. Que não é Tiberíades, é o mar da Galileia. Ele está dizendo, vocês serão pescadores, não esqueçam, eu não esqueci, hein? Eu falei que vocês vão ser pescadores de homens, eu estou voltando para o lugar onde vocês têm que estar, que é o mundo, pescar almas. É muito significativo, muito gostoso o Espírito Santo começar a te dar esse entendimento. Você trabalhar com o quem, aliás, com o onde. Lembra de Satanás? Ou Rassatã em hebraico, né? Porque Rassatã em hebraico é o acusador, é o promotor. Sabe? O grego chama de diabolos. Diabolos já fica assim, né? Mas o acusador, e quem que Deus faz a pergunta a ele? De onde vens? Está entendendo? Quem és tu e de onde vens? Quem mora no interior, o que tu ouve muito? Qual é a tua família? De onde você veio? Está entendendo? Porque eu posso ter, né? Ou não, né, dona Ionara? Não é muito comum, né? Sim. Não é isso? Tá? Que é o comum, irmãos, porque tu não conhece a pessoa. De onde você vem? De onde és? Então, irmãos, onde foi o Éden era lugar, irmãos. E o diabo foi onde? Naquele lugar. Porque ele sabia que estava lá, Adão e Eva, em algum lugar. E o diabo colocou agora o homem em que lugar? Está entendendo? Então, irmãos, pega essa chave do lugar. O lugar é muito importante. Quando você lê um texto, aliás, pegue logo o lugar. Onde está acontecendo esta ação?
Aí tem código, aí tem. Não está à toa, não. Por que o autor colocou, mencionou o lugar, mesmo até que indiretamente, porque ele já está lá atrás. Então, Tiberíades, na verdade, é um lugar turístico, mas para nós, Tiberíades tem uma mensagem subliminar, ou muito, porque lembra que o discípulo, ele tem que passar pela revelação? Então, quando Deus te abre o entendimento, Mar da Galileia me lembra que eu tenho que ser pescadores de almas. Jesus, quando ressuscita, volta a se encontrar com eles neste lugar. É o lugar, sempre é o lugar, irmão. Está entendendo agora a aula que nós temos antes? Que ele nos ensinou sobre quem, onde, quando. E o principal, depois do sujeito, é o lugar. O lugar é tudo. Onde nós estamos? Vamos lá. Como pescadores de almas, vamos ver. O Senhor nos mandou o quê? Ir e fazer o quê? Levar o Evangelho para o mundo. Tá? Não é isso? Para o mundo. Então, nós estamos aqui agora em Jesus. E o que é eclesia? Eclesia é tirar, tá? Vem de eclese também, né? É tirar. E eclesia quer dizer chamar. Então você chama as pessoas do mundo, para fora do mundo, para entrar em Jesus. Olha o lugar. Tira eles do lugar. Lembra, não sei se a gente vai para ser mais assim, né? Irmãos, as pessoas estão onde? Estão no mundo. Elas estão mortas, não estão mortas? Não estão mortas. Então elas estão aqui no útero da serpente, que é o diabo. Elas estão nesse lugar aqui. Estão mortas. Estão no útero. E nós vamos tirá-las para elas entrarem no útero de Jesus. Lembra que Paulo fala? Quem está em Cristo está no útero. Eu saio do lugar do mundo e entro no lugar chamado Jesus. Não é igreja que eu entro assim, não é denominação, não é ministério. Ministério tem que ter, porque o ministério, a denominação, irmãos, é a casca, a questão é a essência. Tá? Tem que ter a denominação, tem que ter, isso é casca. Isso aí eu tenho que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tudo bem? Tiberíades não é Tiberíades, é Mar da Galileia, é mar de pescaria. Tiberíades não é só, não é lazer, não. Entendeu? Ele fala, olha, vocês não esqueçam da missão de vocês. Não esqueçam. Tá? Então, nós estamos indo para o mundo, porque olha só, lembra que eu falei para vocês o que é corpo necrosado? O que é necros? Lembra? Necrotério? No meu tempo era necrotério, agora eles suavizaram, agora é IML, né? Porque o que é necrotério? Vem de necros. O que é necros? O médico fala, necrosou. É uma palavra suave para falar algo terrível. Morreu a sua célula. Mas se for, está morto o quê, doutor? Não, necrosou. Necrosou, né? O que é isso? É mistério, necrosou. Mas no fundo, quer dizer morte. Então, irmãos, necros é morte. E se necros é morte, o que é então necrópole? O que é necrópole? Que polis é cidade. Então, o que é necrópolis? Cidade dos mortos. É isso que o mundo está. É isso que ele fala em Tiberíades. Vocês estão na cidade dos mortos. Irmão, por que eu tenho que discutir com uma pessoa se ela está morta? Ela está morta. Como falou, eu estou a acender vela para defunto. Eu estou brigando com o cara está morto. O cara me fez isso aqui, outro. Nem em casa eu posso discutir com, se ele não é cristão. Eu não posso discutir com o que não é cristão em casa. Porque ele está morto, gente. Ele vai ser sempre, não, tu tem razão. Tu vai discutir com o morto?
Está entendendo? Agora, nós somos o quê? Porque Zoé, em grego, lá vai eu e as minhas misturas, não é isso? Rafael, peço uma ajuda a tia universitário, né? Como é que eu mudo de tela que eu já esqueci? Ela tem que aprender aqui. De um auxílio a você. Onde é que eu fui? Toda. Tem que fazer mais curso disso, Jorge. Entendi. Muito tocado, muito grato. Grato toda, né? Então, Zoé, em grego, é vida espiritual, tá? Tem bios, em grego, é vida, no caso do corpo, e Zoé é vida espiritual. Então, nós estamos onde? Qual é o nosso lugar? O nosso lugar é onde? É na Zoé, o quê? Zoé polis, ou seja, nós estamos na cidade da vida. Lugar. Olha o lugar, irmãos. Necrópolis, cidade dos mortos. Zoé polis é a cidade dos que estão em vida. Tudo bem? Isso falando em grego, mas você pode falar em português. A cidade dos vivos e a cidade dos mortos. Mas para você impressionar às vezes as pessoas, né? Poxa, ele falou Zoé polis. Aí eu disse, que isso, poxa? Irmãos, eu tenho uma tese, eu tenho não, a gente olhando para a Bíblia, irmãos, os homens de Deus, têm que ser os mais sábios do mundo, porque nós somos luz deste mundo. O mundo tem que aprender com a gente. Eles têm que aprender com a gente. Tudo. Porque quem é luz? Eles têm que vir aprender conosco, irmãos. Sabia? Tem pessoas que falam, eu não gosto de você, mas eu gosto de ouvir o que você fala. Eu aprendo muito, embora eu não gosto de você. Mas aí é assim mesmo, não é ele que não gosta de você. A gente sabe quem é que está ali por trás dele, coitado. Um dia também foi assim. Ele tinha uma dela, ele tinha a moça que fazia as unhas dela, que aí tinha, né, assim, não era como de nós, não era convertido. Aí a irmã dele chegava e começava a cantar aí, né? Já vem você cantar os seus hinos, para de cantar aí. E a moça fazendo as unhas dela. O que aconteceu? Ritinha um dia se batiza. Está entendendo? Porque ela gostava de estar com essa menina do trabalho dela, mas não, quem estava na Rita não gostava do que estava nessa menina. E um dia, Deus tornou-se uma pescadora. Entendeu? Então, na verdade, irmãos, nós precisamos, irmãos, assim, ter essa revelação. Isso não é pastor que vai dar, não é pai que vai dar. Quem vai dar para nós é o Espírito Santo. É Ele que vai te dar. Irmãos, desde que eu pedi para Deus, irmão, nunca questione como a gente faz com nossos pais ou com algumas pessoas. Nunca bata pé com Deus. Eu falei, Senhor, o que quer dizer isso? Como é que pode ele afirmar? Veio a mim a palavra do Senhor. Com que base esse profeta diz que veio a ele a palavra do Senhor? Irmãos, hoje eu estou pagando com a língua. De manhã é hora que Deus fala comigo. Eu não me acordo 6 e pouca, 7 e pouca. E ele fala enquanto eu estou deitado. Aí vem, aí começa a abrir um leque. Abre coisas que eu fico assim. Aí lembra, o que fala Isaías 54? Pega, irmão, para você de novo esta bênção. Ele fala assim, Deus deu quem? Deu o quê? Deu o quê? Olha só, deu o quê?
Deus deu. Misericórdia. Ainda bem que eu sei lá, não foi de pé. Obrigado, Senhor. Deus deu-me o quê? Deus deu-me o quê? Uma língua, até vou botar de outra maneira. Deus deu-me o quê? Olha a lição do galinho, né? Deus deu-me o quê? Uma língua erudita. É isso que Deus me deu. Entendeu? Língua erudita. Ou seja, uma língua de doutor. Mas para que Deus me deu? Depois tu vê lá. Para que Deus me deu essa língua de erudita? Irmãos, Deus te dá alguma coisa, não é para você se exibir igual criança. Ah, eu ganhei, eu sou abençoado. Não. É para você ter uma palavra alcançada. E Deus tem me dado isso, irmãos. Eu tenho que sentar e comer. Agora, no computador, que eu posso falar e ele escreve. Eu não perdi o raciocínio. Irmãos, é quando Deus começa a te revelar. Mas isso não veio da noite para o dia para mim. Isso passaram-se tempo insistindo nessa informação, nessa formação. Tá bom? Amém? Amém. Shalom, shalom. Agora passa.